Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a uma aula sobre família e direitos humanos. Vocês já ouviram falar destas aulas? Ainda não? Então vamos conversar um pouquinho sobre elas. O que será que nós vamos estudar? Sobre o que será que nós vamos conversar aqui nesta aula de família e direitos humanos? Tenho certeza que vocês já estão bem curiosos. Mas, antes de conversarmos sobre isso, preciso fazer para vocês um pedido. Vamos lá? Eu preciso que vocês peguem o seu caderno de registro, ou uma folha, lápis ou caneta. Para hoje é o material que nós vamos precisar. Pode ser que nas próximas aulas a gente peça algum material diferente, mas não se preocupe, não é nada muito elaborado não, certo? E já que você vai lá pegar seu material, eu vou pedir mais uma coisinha para vocês. Aproveita, passa lá na pia, dá uma boa lavada na sua mão. Não esquece de lavar entre os dedos, embaixo da unha, os punhos. Isso mesmo, lembre-se, a pandemia não acabou ainda. Enquanto vocês vão até lá, pegam o material, higienizam suas mãos, eu vou passar aqui um álcool na minha mão e vou me proteger também. Vão lá e a gente já se encontra. Prontinho, agora sim, material preparado, mãos higienizadas e nós seguros. Vamos lá? Vamos então conversar sobre família e direitos humanos. E você vai descobrir ao longo desta aula o quanto esse tema tem a ver com a nossa vida. E para começar, eu vou fazer uma provocação para vocês. Observem aqui comigo. Aula de língua portuguesa, de ciências, de matemática, de inglês, história, geografia, arte, educação física. Todas essas aulas você já conhece, não é mesmo? Então, por que é que você não conhecia ainda a aula de família em direitos humanos? Posso saber? Você vai descobrir junto comigo tudo isso. Mas enquanto você fica aí com a pulguinha atrás da orelha, pensando um pouquinho sobre isso, eu vou pedir para você que registre aí no seu caderno Família e Direitos Humanos, aula 1, e o nosso tema da aula de hoje, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por favor, não esqueça, anote a data de hoje. Isso é muito importante no seu registro. Vamos lá, eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já continua. Muito bem, vamos lá então? Vamos pensar juntos aqui comigo.
família e direitos humanos. Vamos começar com a primeira palavra, com a palavra família. Observem aqui na tela comigo. Quando eu falo família, eu vou até um dicionário e eu vou descobrir lá no dicionário o significado da palavra família. Olha só o que o dicionário nos diz, que é um agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas e que essas pessoas têm alguns tipos de ligações. Isso mesmo. Pode ser uma ligação biológica, de sangue, não é mesmo? Pode ser uma ligação afetiva, pode ser uma ligação ancestral. São várias as formas dessas pessoas e os motivos dessas pessoas se unirem. E isso é o significado lá do dicionário da palavra família. Mas quando eu falo para você sobre a sua família, sobre a minha família, o que será que eu estou falando? Eu estou falando muito mais, do que um significado de dicionário. Pensa aí um pouquinho aqui junto comigo. O que significa a sua família? Quais são as pessoas que fazem parte do seu núcleo familiar? Ah, do meu é fácil, eu vou até contar para vocês. Na minha casa moramos eu, minha irmã e minha sobrinha. E na sua? Com certeza, existe uma possibilidade enorme da sua família ser diferente da minha e de cada um de nós. Exatamente. Mas aqui nós estamos falando da nossa família individualmente. E quando eu falo o termo famílias, que aparece ali na nossa tela, em verde, quando eu falo famílias, muda o sentido para vocês entre família e famílias? Isso mesmo, estudantes, muda mesmo. Quando eu estou falando em famílias, eu estou admitindo que existe mais de um tipo de família. Isso mesmo, e que a gente precisa aprender a respeitar a configuração de todos os tipos de família. Nós temos famílias que têm pai, mãe e filhos, família como a minha, que é irmã e sobrinha, família que às vezes é somente a mãe e os filhos, somente o pai ou os filhos, e por aí vai, Quantos tipos diferentes de famílias existem hoje em dia? E esse é um dos temas das nossas aulas. Olha só que bacana, ao longo desse ano, nas aulas de família e direitos humanos, a gente vai poder conversar muito sobre isso. Mas agora, vamos então para o segundo pedacinho ali do nome da nossa aula, direitos humanos. Observem aí essas imagens na nossa tela. Quando eu falo direitos humanos, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar essa expressão, direitos humanos. Mas eu também tenho certeza que muitos de nós, às vezes, escutam assim lá na televisão ou leem numa reportagem no jornal alguma coisa sobre os direitos humanos e não conseguem entender muito bem. Sabe por quê? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, direitos humanos não é uma pessoa, não é uma ONG, uma organização não governamental, não é uma instituição. Mas então, professora Sandra, o que é? O que são direitos humanos? Vamos seguir a nossa aula e já nós vamos entender. E para seguirmos a nossa aula e para entendermos um pouquinho mais sobre essa questão dos direitos humanos, eu trouxe aqui para vocês algumas manchetes de jornal. Olhem lá, do Jornal do Brasil, dizendo que a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu já vou contar em que ano que foi aquilo ali. Nós temos aqui o outro, que pilares dos direitos humanos sofrem ataques. Nós temos aqui mais um que fala dos direitos humanos aqui no Brasil. E temos aqui o último que fala sobre conhecer os direitos humanos. Nós vamos ler essas reportagens agora? Vamos não. Sabe por quê? Porque já vai chegar uma outra aula onde a gente vai se debruçar mais a estudar este documento. Hoje eu vou contar para vocês só um pouquinho dessa história. E agora nós vamos voltar no tempo, porque para entendermos essa história eu preciso voltar
bastante tempo, mais de 70 anos. Exatamente. Olha lá, eu voltei para 1948, mais especificamente dia 10 de dezembro. Sabem o que aconteceu? Aquilo que apareceu ali no jornal agora há pouco, que a Assembleia da ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos pensar um pouquinho aí lá nas nossas aulas de história. Se vocês lembrarem, muitos de vocês já estudaram o que estava acontecendo no mundo neste período. A gente estava saindo, era um período pós-guerra, não é mesmo? A gente tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial e isso gerou, né, os fatos que aconteceram lá, que eu vou deixar para o professor de história contar melhor para vocês do que eu. Os fatos que aconteceram lá naquele período geraram uma preocupação enorme para que não acontecesse novamente. As pessoas precisavam ter um documento internacionalmente aceito onde esses direitos de cada um de nós fosse escrito, registrado e todos assinassem. Isso mesmo. E assim surgiu, então, vindo de outras discussões, de outros documentos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E olha lá, eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem, a imagem da Eleanor Roosevelt, também lá de 1948. Ela está com o documento original. E olha só que importante, lembrem que eu acabei de falar, lá na história a gente estuda que esse era um período, se era difícil para todos, para as mulheres, às vezes era muito mais. As mulheres não tinham seus direitos como nós mulheres temos hoje. Exatamente, direito à educação, direito a trabalhar, direito a voto. Muitas mulheres naquela época eram totalmente oprimidas. Isso mesmo. Então, olha só, quando surge este documento, Eleanor Roosevelt, que já tinha sido primeira-dama dos Estados Unidos, né? E ela era a representante dos Estados Unidos lá na ONU, Organização das Nações Unidas. E ela presidiu a comissão que criou, redigiu e fez a Declaração dos Direitos Humanos. Olha só, já foi um grande avanço somente o fato de uma mulher estar ali presidindo. Tem um vídeo dela no YouTube que eu vou deixar para vocês como dica assistirem, onde ela mesma conta as dificuldades que foram, que ela precisou vencer para conseguir aprovar a declaração, justamente pelo fato de ser uma mulher entre todos os outros homens daquela comissão. Mas isso é um assunto que a gente vai discutir em um outro momento. Agora eu quero convidar vocês a assistirem comigo um vídeo. Esse vídeo ele é narrado em inglês, mas não se preocupem, tem legenda, dá para a gente entender tranquilamente, ok? E ele conta um pouquinho dessa história da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi feito há pouquíssimo tempo atrás, na comemoração dos 70 anos da declaração. Assistam aí e a gente já se encontra. Where, after all, do universal human rights begin? After World War II, it was clear that the horrors of the war should never be allowed to occur again. Founded in 1945, the United Nations sought to prevent future atrocities by affirming, in its foundational charter, faith in fundamental human rights, the dignity and worth of the human person, and a commitment to promote better standards of life in larger freedom. In the years that followed, member states of the United Nations strived to develop the human rights provisions of the Charter and capture them in a single document. It took 3 years to agree on a common vision. On the 10th of December, 1948, the General Assembly of the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations. Still, it is the first step in a great evolutionary process. It is the first occasion on which the organised community of nations has made a declaration of human rights and fundamental freedoms.
and it has the authority of the body of opinion of the United Nations as a whole. And millions of people, men and women and children all over the world, will turn for hope and guidance and inspiration to this document. While history alone can determine the historic significance of an event, it is safe to say that the declaration before us may be destined to occupy an honorable place in the procession of positive landmarks in human history. The Declaration consists of a preamble and 30 articles, with Article 1 powerfully proclaiming that all human beings are born free and equal in dignity and rights. No discrimination, right to life, liberty and security, no slavery, no torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, equal protection of the law, no arbitrary arrest, detention or exile, fair and public hearing, no arbitrary interference with privacy, right to freedom of movement, right to seek and enjoy asylum, right to a nationality, right to marry and to found a family, right to property, freedom of thought, conscience and religion, freedom of opinion and expression, freedom of peaceful assembly and association, right to take part in government, right to work, right to rest and leisure, right to food, clothing, housing, medical care and social services, right to education, right to participate in cultural life. These human rights are not country-specific. They are not a reward for good behavior or particular to a certain era or social group. They are the rights of people of every color, from every race and ethnic group, whether or not they have disabilities, citizens or migrants, no matter their sex, their class, their caste, their creed, their age, or sexual orientation. The Declaration has generated action for human rights protection in many ways. It has inspired hundreds of human rights instruments that together constitute international human rights law and a number of international bodies and mechanisms for human rights protection. The principles of the Declaration have supported the decolonization struggle and have been enshrined in the constitutions of the newly established countries which have joined the United Nations. The Declaration has inspired national and regional human rights protection systems, including legislation and institutions. And it continues to guide the work of human rights defenders and advocates worldwide. Today, the Declaration is available in more than 500 languages and dialects, and it has obtained the Guinness World Record for the most translated document in the world. The 10th of December, the day on which the Declaration was adopted, is celebrated each year as Human Rights Day. The Declaration emphasizes the relevance of human rights in our daily lives. Where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home, so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerted citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world. Muito bem. Viram só que interessante? Como vale muito a pena a gente estudar essa Declaração Universal dos Direitos Humanos? Pois é, mas mais do que isso,
A gente precisa estudar e a gente precisa ter ciência e consciência do que é que a declaração tem a ver com a nossa vida. Exatamente, mais de 70 anos depois, a gente ainda estuda esse documento, a gente ainda se debruça sobre ele para criar novos documentos. E sabem por quê? Então deixa eu contar. Olha só, lembram ali no comecinho da aula que eu disse para vocês sobre a aula de história, de matemática, de geografia, de ciências, e que nós não tínhamos na nossa grade de horário tradicional da escola uma aula sobre família e direitos humanos? Então eu vou contar para vocês por quê. Porque quando a gente fala dessas situações e desses temas que nós vamos trazer para você aqui na aula de Família e Direitos Humanos, nós estamos falando da nossa vida, de situações que acontecem no nosso dia a dia, no meu, no seu e no nosso. Isso mesmo, querem um exemplo? Olha só, estamos vivendo agora um momento de pandemia. Isso mesmo, né? Chegou aí um novo vírus, lá no começo a gente ficou meio assim, parecia que ele ia ficar longe de nós, de repente ele chegou aqui no Brasil e causou tudo isso, né? Uma mudança na nossa vida. Quando eu estou falando de vírus, quando eu estou falando de saúde lá na aula de ciências, eu estou falando de direitos humanos. Sabem por quê? Porque saúde é um direito de todos nós. É interessante, né, a gente pensar por esse outro lado. Quando lá na aula de geografia ou na aula de história, nossos professores e nossas professoras nos dizem assim, da casa da cidade, né, dos centros urbanos, da casa dos espaços rurais, de outros tipos de residência, eu estou falando de direitos humanos. Isso mesmo, porque moradia digna é um direito. Isso mesmo, todos nós, seres humanos, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, temos direito a uma moradia digna, né? Um espaço confortável nosso, onde a gente possa conviver com a nossa família. Que mais que a gente pode sentir em outras áreas de conhecimento, em outras aulas sobre direitos humanos? Eu vou dar aqui uma dica para vocês. Lembram lá na aula de ensino religioso, quando a professora fala de matrizes religiosas do Brasil, que não é somente uma? Lembram disso? Exatamente. Também estamos falando de direitos humanos. Sabe por quê? Porque um dos artigos diz o seguinte: prática religiosa, ou seja, eu, pessoa, cada um de nós tem o direito de escolher a sua matriz religiosa e ela tem que ser respeitada por isso. Exatamente, eu não posso discriminar nada de ninguém com relação à prática religiosa. Isso está escrito nesse documento. O que mais será que está no documento que é tão importante para nós? Eu tenho certeza que esse nosso próximo slide aqui, vocês vão gostar. Olha só o que é um direito humano também. Lazer, esporte, descanso, isso tudo faz parte dos direitos humanos. Então, lá na aula de educação física, quando eu estou praticando um exercício físico, eu estou praticando um direito meu. Exatamente. Interessante, não é, a gente pensar por este outro lado? Entenderam agora por que é que a gente não tem uma aula lá na escola que fale sobre isso? Porque direitos humanos, família, discriminação, igualdade, respeito, esses temas, eles perpassam todas as áreas, todas as aulas, tudo o que a gente faz no nosso dia a dia, não é mesmo? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vocês sabiam que a Declaração Universal dos Direitos Humanos lá de 1948 foi e continua sendo tão importante que hoje ela ainda é em base, ela ainda norteia e ela ainda dá diretrizes para a construção de novos documentos? Exatamente. Então olhem só aqui comigo o próximo slide. Ali a gente tem uma imagem, né, falando da declaração, e nós temos ali a Carta das Cidades Educadoras, que é essa que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é uma carta de um movimento que chama o Movimento das Cidades Educadoras, que
Curitiba, inclusive, é signatária. Isso mesmo, Curitiba, ao ter uma lei dizendo que ia fazer parte do movimento das cidades educadoras, assumiu tudo o que está aqui nesta carta como responsabilidade. Mas não se preocupem, nós vamos falar sobre cidades educadoras numa aula especificamente sobre esse tema, combinado? Mas o que é importante aqui é a gente saber que esta carta aqui foi escrita com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso mesmo. Será que tem outros documentos? Tem sim. Olha só, um documento 100% brasileiro, né? A nossa Constituição. Tenho certeza que vocês já estudaram um pouquinho sobre a Constituição. E vocês sabiam que lá já no comecinho fala da declaração e dos artigos e quais são os direitos humanos que a nossa Constituição está propondo que sejam respeitados? Exatamente, interessante a gente pensar nisso, né? Que um documento norteia os demais. Olha esse aqui. Tenho certeza que vocês já leram, já viram de repente algum vídeo, já conversaram sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse documento interfere diretamente na sua vida, porque vocês que estão aí do outro lado da tela me assistindo, estão nessa faixa etária. Assim como nós temos outros documentos, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Depois nós temos outros estatutos, como o Estatuto do Idoso, né? E existem vários outros estatutos e vários outros documentos escritos tendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um ponto de partida, como um princípio. É muito interessante a gente pensar sobre tudo isso. E agora eu quero fazer um desafio para vocês. Vamos lá? Nós vamos pensar um pouquinho, porque pensar é o principal assunto da nossa aula. Exatamente. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui uma frase e vocês vão, junto comigo aqui, pensar um pouquinho. A primeira frase é: todos somos iguais e temos os mesmos direitos. Será que somos todos iguais e temos os mesmos direitos? Eu vou dar um tempinho para você anotar essa frase aí no seu caderno ou na sua folha e a gente já discute mais sobre isso. Vamos lá! E aí, conseguiu pensar um pouquinho sobre isso? Realmente, na lei, está escrito que somos todos iguais, mas esse somos todos iguais não está falando de questões físicas, não é mesmo? Porque fisicamente nós não precisamos e não devemos e não somos todos iguais. Mas perante a lei, nós sim deveríamos ser todos tratados da mesma forma e termos os mesmos direitos. Mas será que esses direitos todos nós usufruímos? Isso também é tema para uma discussão aqui na nossa aula, que logo, logo vai chegar. Vamos ver a próxima frase. Promover a paz é dever dos gestores da cidade. Eu quero, antes da gente discutir essa frase, retomar com vocês aqui uma situação. Há um tempo atrás, a gente falava que todo cidadão e toda cidadã tem direitos e deveres. Isso mesmo. Atualmente, a gente quase não usa mais o termo deveres. Exatamente. A gente usa o termo responsabilidades. Porque, na verdade, todos nós somos responsáveis pela sociedade onde vivemos, não é mesmo? Então, vamos rever essa frase agora com o termo responsabilidades.
Promover a paz é uma responsabilidade dos gestores das cidades. O que você pensa sobre isso? Anota aí no seu caderno a frase e o que você pensa sobre isso. E a gente já se encontra. Muito bem. Então, conseguiu pensar um pouquinho sobre isso? Será que realmente promover a paz é uma responsabilidade apenas dos gestores da cidade? Primeiro, quem são os gestores da nossa cidade? Você conhece? E outra situação, não são realmente eles os únicos responsáveis, nós também somos, não é mesmo? Vamos para a nossa próxima frase aqui. Todas as pessoas têm responsabilidades com o lugar onde vive. Olhem ali, novamente estava escrito deveres e eu falei responsabilidades, que é para a gente já ir acostumando com esses termos mais atuais. Será que todas as pessoas têm responsabilidades com o lugar onde vivem? E o seu desafio agora vai ser, além de anotar essa frase, você vai colocar qual é a sua responsabilidade com o lugar onde você vive. Anote aí e a gente já conversa. Então, conseguiu pensar um pouquinho sobre as suas responsabilidades? É interessante a gente pensar sobre isso, não é? Claro, você teve pouquíssimo tempo agora, mas nada te impede de seguir pensando sobre tudo isso. E quando a gente fala em responsabilidades com o lugar onde eu vivo, eu estou falando desde a minha casa, lá com a minha família, com quem eu moro, até a minha cidade, o meu país. Exatamente, a gente tem algumas responsabilidades que por mais que muitas vezes a gente diga, mas sou só eu sou só uma. Mas não, gente, nós somos todos. Isso mesmo, quando junta eu, você, nossos colegas e nossas colegas, a gente faz o todo. E isso realmente é muito importante. E essa responsabilidade que nós temos independe do poder público, independe dos gestores da cidade. Sim, nós somos e temos responsabilidades com o lugar onde vivemos. Muitos de nós, inclusive, eu tenho certeza que vocês que estão aí em casa, que estão me ouvindo agora, já desenvolvem, por exemplo, um tipo de trabalho voluntário, de repente numa comunidade lá na igreja, na comunidade do bairro, na associação. Eu vejo que vocês, muitas vezes, já participam. E isso é muito importante, porque isso está escrito lá na Declaração dos Direitos Humanos. Vamos então para a nossa próxima frase, e essa é ainda mais provocante. Vamos lá. Ser cidadão é participar da sociedade e reivindicar os seus direitos. E agora, gente, o que vocês me dizem sobre isso? Será que ser cidadão é isso? Anotem a frase, pensem um pouquinho e nós já voltamos.
Muito bem. É muito bom pensarmos sobre tudo isso, né? Na nossa tela anterior e na nossa frase anterior, nós falamos sobre os nossos deveres, que atualmente nós chamamos de responsabilidades, não é? E agora nós estamos falando sobre reivindicar os nossos direitos. Mas vejam bem, ali na frase a gente estava falando dos seus direitos. Quando eu falo em seus direitos, eu falo de cada um, né? Eu estou falando do meu direito como Sandra, você do seu aí, né? Pessoal de cada um. Mas, mais do que isso, nós precisamos reivindicar o direito de todos. Exatamente. E isso é fundamental para a nossa sociedade. Nós precisamos que todos tenham seus direitos respeitados e garantidos, que ninguém fique excluído disso. Aí sim nós teremos uma sociedade justa e igualitária. Exatamente. Vamos para a nossa próxima frase? Olha lá. Ser cidadão é cumprir os seus deveres e defender e respeitar os seus direitos. Novamente, né? Lembrando que deveres nós hoje chamamos de responsabilidades. Ser cidadão, será que é cumprir os seus deveres ou suas responsabilidades e defender e respeitar os seus direitos? O que você pensa sobre isso? Anote aí e já aproveite para pensar. Mas, professora Sandra, essa frase não está muito parecida com a frase anterior? Sim, ela está bem parecida, mas ela tem um ponto-chave. Sabe qual? Porque na anterior a gente estava falando somente dos direitos, né? De você reivindicar os seus direitos e o direito de todos nós. Mas nessa nós estamos falando num contexto mais abrangente. Eu estou falando das minhas responsabilidades e também dos nossos direitos, né? Das nossas responsabilidades e dos nossos direitos. Isso sim é ser cidadão, né? Quando além de eu pensar dos meus direitos, eu também penso nas responsabilidades. E quando além de eu pensar nos meus, eu penso no nosso, eu penso no coletivo. Aí sim eu estou sendo cidadã ou cidadão. É bem interessante, não é? Isso tudo, gente, são temas que nós vamos trazer ao longo das nossas aulas. Hoje é só um gostinho para vocês sentirem o que é uma aula de família e direitos humanos. Mas agora eu quero fazer uma pergunta. Você conhece os seus direitos? Aí sim, eu acho que eu peguei vocês, não é mesmo? Pois é, como eu disse agora há pouco, nós temos um documento que chama Estatuto da Criança e do Adolescente, onde os direitos e também as responsabilidades dos adolescentes e das crianças estão postos. Exatamente. Vamos assistir juntos um vídeo que vai nos mostrar, ou melhor, nos lembrar quais são esses direitos e quais são essas responsabilidades? Assistam aí, eu assisto aqui e a gente já conversa. Nina nasceu no campo, entre árvores e plantações. Como toda criança, ela divide seu dia entre se alimentar bem, estudar, brincar. Mas, infelizmente, não é bem assim. Nem toda criança segue essa mesma rotina da Nina. Muitas vivem sob o fantasma da miséria, da violência, da falta de perspectiva. Por isso, em 1990, nasceu um importante aliado da infância, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, um compromisso da sociedade com a cidadania. O ECA veio atender uma exigência da Constituição de 1988
que determinava dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem. O Estatuto conseguiu reunir e definir claramente todos esses direitos, normas que devem ser seguidas à risca para garantir o desenvolvimento integral de meninas e meninos ao longo da infância. O artigo 4, por exemplo, afirma que todas as crianças e adolescentes têm prioridade absoluta e, por isso, devem ser os primeiros a receber socorro e proteção. Nina, como tem apenas 10 anos, tem prioridade de atendimento. O Estatuto também estabelece que toda criança tem direito à liberdade. O artigo 16 prevê o direito de ir, vir e frequentar espaços públicos, direito à opinião e expressão, a brincar, praticar esportes e se divertir. Veja Nina e seus amigos, eles aproveitam pra valer. O artigo 18 é claro quanto à proteção. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, combatendo qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, constrangedor. A educação ganha atenção especial nos artigos 53 a 59. Todas as crianças e adolescentes têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento como pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. Eles também devem ter acesso à escola pública e gratuita, perto de suas residências. Aos portadores de deficiência é garantido o direito à educação especializada, preferencialmente na rede regular de ensino. Entre os amigos de sala da Nina está o João, um cadeirante que teve seu direito respeitado. E atenção, o artigo 56 aborda uma realidade que deve ser investigada e combatida. A escola deve comunicar ao Conselho Tutelar casos de maus tratos, faltas injustificadas e evasão escolar. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um guia completo, uma referência. E você, educador, pode ajudar toda a comunidade escolar a compreender o ECA. Organize oficinas, debates, utilize vídeos e cartilhas. Reflita com os alunos sobre os direitos e responsabilidades para o exercício da cidadania. Discuta o projeto político-pedagógico da sua escola e ajude a construir um novo olhar sobre a infância e a adolescência. Olha só, a Nina se sente protegida, amparada, acolhida, como deve ser e como garante o ECA. Ela sabe o que é ser livre para aprender, brincar, realizar. E conhece na prática o verdadeiro sentido da palavra respeito. Muito bem. Conseguiram lembrar? Então agora eu vou mostrar para vocês que nós temos alguns documentos que norteiam, que embasam e que nos trazem essas possibilidades, porque aqui na aula de Família em Direitos Humanos a gente trabalha com educação em direitos humanos, ou seja, nós vamos conversar sobre temas que a gente veio falando ao longo da aula de hoje, sobre igualdade, diversidade, respeito, sobre tantos temas que são importantes e que às vezes a gente fica pensando, mas será que é isso mesmo? Será que existe mesmo essa situação aqui na nossa cidade, na nossa sociedade? São alguns temas que eu tenho certeza que você vai adorar conversar conosco. Então eu vou pedir para você uma coisa. Nunca esqueça da terça-feira, porque terça-feira acontecerão as aulas de Família e Direitos Humanos e você poderá encontrar comigo ou com outras professoras que trarão para vocês esses temas que às vezes ficam lá meio esquecidinhos, mas que aqui dentro no nosso coração eles pegam e pegam fundo, não é mesmo? Então, não esqueçam, terça-feira que vem tem mais. Um grande abraço, um grande beijo, se cuidem e fiquem bem. Até mais!